Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube, onde apresentamos subsídios às lições da revista Betel Dominical, estudadas nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo, ressalvando que as lições deste trimestre foram comentadas pelo bispo Abner Ferreira. O bispo Abner Ferreira é presidente da CONEMAD Rio de Janeiro, é segundo vice-presidente da CONAMAD Mundial e é pastor da Igreja Mãe no Rio de Janeiro, que tem hoje milhares de filhas espalhadas em todos os estados e em todos os continentes do mundo. Antes, aquelas considerações que repetimos todas as vezes quando apresentamos os nossos conteúdos. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que novos conteúdos forem disponibilizados. Curta é a soma das curtidas que dá ao algoritmo a visão da relevância do conteúdo e permite que a plataforma apresente esse conteúdo para outros segmentos que também estão presentes no YouTube. Comente. O seu comentário é importante como uma interação, um feedback, de maneira que possamos sempre aprimorar o nosso conteúdo. Além disso, um outro pedido, compartilhe também em seus grupos de pastores, grupos de obreiros em geral, grupos de professores de escola dominical, grupo das irmãs que fazem parte da CIB, para que também todos possam acessar o nosso conteúdo, os nossos subsídios, como também você tem a oportunidade de acessar. Feitas essas observações necessárias e até repetitivas, mas é pela repetição que nós nos lembramos, entremos já nos subsídios da lição de número 4, que será estudada no próximo domingo, dia 26 de julho, lição de número 4, que tem por título O Senhor ama a verdade, mas abomina a mentira. Os textos de referência estão em Provérbios, capítulo 12, versos 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, e a nossa exposição, os nossos subsídios, serão apresentados exatamente baseados nesse texto, do verso 17 ao verso de número 23. Como tema central, como eixo central, ao redor do qual os nossos pensamentos estarão sendo apresentados, temos o seguinte conceito: Deus não é neutro em relação ao que falamos, em relação às nossas palavras. A verdade edifica e tem raiz eterna, enquanto a mentira destrói e tem prazo de validade. Há um ditado que diz que a mentira tem pernas curtas. Ela não consegue progredir por muito tempo, porque logo a verdade
aparece. Então, o texto de Provérbios, capítulo 12, do verso 17 ao verso de número 23, mostra que o que sai da boca revela o que mora no coração. Esse é um ponto crucial. As coisas nascem no coração. É tanto que no Sermão do Monte, quando Jesus trata da questão do adultério, ele expande o conceito e diz que até mesmo aquele que cobiça e que não vai, digamos, às práticas de fato do adultério, até mesmo aquele que cobiça comete adultério, porque o pecado nasce no coração. Parafraseando, ou melhor, aplicando ao conceito de Provérbios, é exatamente isso que diz a última frase do eixo central dos nossos subsídios. Aquilo que sai da nossa boca revela o que mora em nosso coração. A boca revela o caráter. Provérbios capítulo 12 e verso de número 17. Leiamos aqui o verso de número 17. O verso de número 17 diz: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. E aqui convém repetir a questão dos paralelismos. Na lição passada, nós tratamos do paralelismo progressivo. Na lição de hoje, nós estamos tratando do paralelismo antitético, ou seja, são verdades que são contrastadas, ou seja, a segunda linha do paralelismo contrasta a primeira linha. E isso aparece de forma muito clara no verso de número 17. O que diz a verdade manifesta a justiça. E aí vem o contraste. Mas a testemunha falsa engana. Aqui temos o princípio. Quem fala a verdade manifesta a justiça. Mas a testemunha falsa manifesta o engano. E a ideia-chave do verso de número 7 é exatamente essa. Palavras não são neutras. Não existe palavra neutra. É até mesmo algo que se aplica à vida política. Tem pessoas que dizem que são apolíticas. Não existe a posição apolítica. Quem se diz apolítico está tomando uma posição. E, no fundo, essa pessoa tem as suas preferências, porque na vida não há neutralidade. As palavras, portanto, não são neutras. As palavras anunciam de que lado estamos. As palavras revelam as nossas preferências. As palavras revelam o nosso caráter. E usando aqui a expressão que já foi aplicada logo quando apresentamos o eixo central, às vezes a nossa boca é maior do que o que pensamos. Às vezes falamos antes de pensar. Então, as palavras anunciam as nossas preferências, o que queremos, o que desejamos, as nossas percepções. Por isso, falar a verdade, que é a primeira frase do verso, falar a verdade é ato de justiça, não é só honestidade, é ato de justiça, mas mentir é se alistar no time do engano. Isso quer dizer exatamente o seguinte: a nossa reputação
ou seja, aquilo que as pessoas vão pensar de nós. A nossa reputação é construída frase por frase. E aí eu faço aquela célebre pergunta: qual testemunho, a nossa boca tem dado? O que temos falado? O que falamos em público e o que falamos na vida privada? Será que temos comportamentos diferentes? Será que temos comportamentos distintos? Na vida pública somos uma pessoa e na vida privada somos outra pessoa? É para você pensar, é para você refletir, é para você levar em consideração e, à medida que caminha na sua vida de fé, você possa melhorar na sua vida de santidade e melhorar não só no seu comportamento, mas melhorar naquilo que sai da sua boca. No verso de número 18 do capítulo 12, nós temos o poder das palavras. A verdade cura, a mentira fere, a mentira machuca, a mentira destrói. O texto diz: há quem fale como espada penetrante. E essa expressão, essa metáfora, como espada penetrante, é muito forte. Quando a espada penetra, ela dilacera as nossas vísceras, dilacera o nosso abdômen, dilacera o nosso coração. E há pessoas que falam como espada penetrante, palavras impensadas, fofocas, mentiras, calúnias, tudo isso corta fundo. Tudo isso machuca, tudo isso magoa, tudo isso produz ressentimento. E como igreja, nós precisamos pensar, e não só pensar, mas ensinar, e não somente ensinar, mas pôr em prática, e não somente pôr em prática, mas amoldar a nossa vida e melhorar de tal maneira que a nossa fonte, a fonte do nosso coração, seja uma fonte pura, uma fonte de verdade. Palavras proferidas de maneira impensada, mentirosas, são palavras que ferem relacionamentos, são palavras que ferem a reputação, são palavras que ferem a alma. Mas, de igual modo, temos aqui o contraste. No verso de número 18. Mas a língua dos sábios é saúde. A verdade dita com sabedoria não é a verdade dita, porque às vezes, deixe-me aqui digredir, às vezes nós usamos uma certa expressão, nós costumamos dizer: eu sou franco. E usamos esse biombo da franqueza para a nossa estupidez. Usamos esse biombo da franqueza para a nossa brutalidade verbal. Usamos esse biombo da franqueza para usarmos termos impensáveis e até impróprios de sair da boca de um cristão. Portanto, a verdade dita com sabedoria restaura, com sabedoria, com prudência, com cuidado, com zelo. Palavra pensada antes, ou seja, pensar antes de falar. Essa palavra consola e traz cura. Não é só falar, simplesmente. Não é só falar a verdade, mas é falar a verdade com propósito. E aqui eu apresento uma ilustração muito rápida. Muito rápida. Uma mentira
Me escutem, por favor. Me escutem, por favor. Se você guardar só essa frase e esquecer tudo o que eu disse e que direi ainda, mas se guardar pelo menos esta frase: uma mentira pode demolir em 30 segundos o que a verdade levou 30 anos para construir. Vou repetir a frase. Uma mentira pode demolir em 30 segundos o que a verdade levou 30 anos para construir. Mas, no contraponto, ou o contraste, diz: a verdade também é o único remédio que fecha a ferida, mas a verdade dita a seu tempo, de modo próprio, de modo adequado, de modo amoroso, de modo a produzir restauração e não usar a verdade como biombo para nossa grosseria. Não usar, vou repetir, não usar a verdade como biombo para a nossa grosseria. No verso de número 19, temos a seguinte verdade: o lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Em outras palavras, a verdade é permanente. A verdade não precisa de floreios. A verdade não precisa de ser enfeitada. A verdade permanece, enquanto a mentira é temporária. A mentira é provisória, ou, como já disse, a mentira tem pernas curtas. Então, o lábio da verdade permanece para sempre, quer dizer que a verdade tem lastro, a verdade passa no teste do tempo, a verdade passa no teste da pressão e a verdade passa no teste da investigação. A verdade passa no teste da investigação. Ela não precisa de manutenção. Mas a mentira, como diz o texto, a mentira dura, ou a língua mentirosa, dura apenas um momento. É um outro contraste. É o paralelismo antitético. Mentira é aluguel, não patrimônio. Mentira funciona agora, mas desmorona amanhã. Quem vive de mentira vive em pânico constante. E um outro detalhe que convém ressaltar em nossa lição, em nossos subsídios, é que quem mente, ele é obrigado a construir outras mentiras para gerar uma certa coerência e tentar parecer que aquela primeira mentira foi verdadeira. Ou seja, é uma sequência de mentiras, porque ele se obriga a criar em diferentes situações. Pensemos aqui muito rapidamente. Você diz que esteve em certo lugar, mas nunca esteve nesse lugar. Mas chega em outro ambiente e você comenta que esteve nesse lugar, só que essa pessoa já sabe que você nunca esteve lá. E aí você, para se explicar, você diz: não, eu estive lá, mas aquela outra pessoa não estava quando eu estive. Ou seja, você acrescenta uma nova mentira, você tenta emendar para justificar e vai criando uma contradição em cima da outra a ponto de a mentira não sobreviver. A ponto de a mentira não sobreviver. E quem vive da mentira está sempre em pânico, porque tem que se justificar sempre, tem que sempre encontrar maneiras de explicar ou de tentar passar aquela mentira
ser uma verdade. E há até uma frase que diz que, de tanto ser repetida a mentira, ela acaba sendo tomada como verdade. Mas, ao fim e ao cabo, se descobre que é pura mentira, porque a mentira não dura para sempre. Se você precisa lembrar, escute bem, se você precisa lembrar qual versão contou para cada pessoa, você conta para uma pessoa uma versão, você conta para outra pessoa outra versão, você conta para uma terceira pessoa uma outra versão, e você tem aí para 3 pessoas 3 versões diferentes. Se você precisa lembrar qual versão contou para a pessoa, é sinal de que está construindo sobre a areia. Verdade dá descanso. Você não precisa mudar a sua versão, é manter a mesma versão, porque é a versão da verdade. Próximo ponto, coração por trás da língua, Provérbios 12 e verso de número 20. Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Outra vez, o paralelismo antitético, o contraste. O coração dos que maquinam o mal não é meramente o engano no coração dos que maquinam o mal, não é meramente um acidente logístico. Foi um lapso psicológico. Não. Geralmente, a mentira é um projeto arquitetado no coração. Ele nasce dentro, antes de sair pela boca. Enquanto a alegria, como diz o texto, mais alegria tem os que aconselham a paz. Quem ama a verdade promove paz e reconciliação. Quem ama mentira planta a guerra. Então, estamos trabalhando esse jogo de contrastes em cima desses paralelismos antitéticos. Qual é o princípio? Não se trata meramente de controlar a língua, mas se trata de cuidar do coração. Como diz lá em Lucas capítulo 6, verso 45, a boca fala do que o coração está cheio, ou a boca fala do que está cheio o coração. E aí nós entramos no 5º tópico, o juízo de Deus sobre as palavras, Provérbios capítulo 2, versos 21 e 22. Deus toma partido. Ele odeia a mentira e se agrada da verdade. No verso 21, proteção para o justo. Nenhum agravo sobrevirá ao justo. Quem anda na verdade vive debaixo da proteção de Deus. A mentira expõe, a verdade blinda. Na primeira parte do verso 22, o que Deus sente: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Abomináveis, essa expressão significa que são coisas as quais Deus detesta profundamente. Não é simplesmente não gosta, é repulsa. Deus tem repulsa à mentira. E a parte B do verso 22, o que Deus ama, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Deus tem prazer, Deus se alegra em quem pratica a verdade. Sua fidelidade nas palavras, a nossa fidelidade nas palavras, atrai o sorriso de Deus. E entramos no verso de número 23, capítulo 12, a estratégia do diabo. Verso 23. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. O homem prudente encobre o conhecimento. Ele é sábio,
não sai espalhando tudo o que sabe. Temos aqui descrição versus exposição, também outro contraste. Ele é sábio, não sai espalhando tudo o que sabe. Verdade sem sabedoria vira fofoca. Ele sabe a hora de falar e a hora de calar. Mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Por quê? Porque o tolo, deixe-me ser enfático, o tolo tem urgência de opinar, tem urgência de expor, tem urgência de exagerar, tem urgência de mentir, tem urgência de aparecer. Ele quer estar na crista da onda, nem que seja mentindo, nem que seja promovendo tretas. E eu lamento dizer que as nossas redes sociais são um balaio de tretas e de muitas mentiras. Então, amar a verdade não é ser sincero sem filtro. Amar a verdade é ser verdadeiro com discernimento. E com isso, nós estamos chegando à conclusão da nossa lição com 3 lições de quem ama a verdade. Primeiro, fale para curar, não para cortar. Provérbios capítulo 2, verso 18. Antes de falar, pergunte: isso edifica ou destrói? Número 2, construa para durar, não para o momento. Provérbios capítulo 12, verso 19. Mentira resolve agora e cobra depois. Verdade custa agora. Eu sei que não é fácil dizer a verdade. Ela tem um custo. Mas a verdade custa agora e paga depois, e paga bem. Quem é verdadeiro recebe depois, ainda que há um custo momentâneo, recebe depois boa paga. Terceiro, agrade a Deus e não aos homens. Provérbios 12 e verso de número 22. No fim, a sua opinião sobre suas palavras é a única que define o seu destino. E com isso, estamos chegando aqui à frase síntese dos subsídios da lição desta semana, que será estudada no próximo dia 26 de julho, domingo, em todas as nossas igrejas. Deus ama tanto a verdade que se fez verdade. João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quem mente se afasta dele. E quem pratica a verdade caminha com ele. E termino com aquela famosa pergunta para a reflexão. Será que existe alguma mentira momentânea que você está sustentando e que precisa ser confrontada com a verdade hoje? Pense nisso e mude o seu coração, porque mudando o seu coração, também aquilo que você proferir vai mudar, porque estará refletindo a verdade que mora no seu coração. Na próxima semana, estaremos estudando a lição, trazendo subsídios, a lição de número 5, que tem por título A Disciplina do Senhor Conduz a Vida. Lição de número 5. Até a próxima semana, se Deus quiser.